tema, já estamos falando de licitações. Há pouco nós demos aqui a notícia, se você ligou o rádio agora, já já nós vamos repercutir muito esse assunto aqui. A Polícia Federal indiciando o secretário municipal da Saúde, Sandro Scarpellini. Já já nós vamos falar mais a respeito desse assunto, ouvindo os envolvidos nessa situação. Agora, meu caro Zé Fernando, são muitos os problemas, né? Vão se acumulando. Eu quero que você comente também, claro, você está acompanhando aqui essa questão da farra das ambulâncias e agora, né, nessa nossa reportagem, abordando essa questão da reposição na cozinha, né? Privatizando para repor essas mais de 100 vagas que ficaram abertas e que estão abertas há muito tempo, né? E o porquê de terceirizar nesse momento, Zé? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos amigos da Tati. Olha, ao homem público, ao setor público, compete ser límpido, claro e absolutamente transparente. Não cabe, não se coloca no homem público nenhuma chance, nenhuma oportunidade, né? Nenhuma razão para que ele não seja essas três coisas: límpido, claro e absolutamente transparente. Ou seja, ele tem que demonstrar transparência em tudo que faz, nas suas atitudes, nas decisões que ele toma, nas frases que ele cria, nos pronunciamentos que ele faz. O setor público, quando ele começa a viver sob o obscurantismo da dúvida, levando dúvida ao cidadão comum, ele já passa a não ser respeitado, ele passa a ser olhado com desconfiança, sob o viés da dúvida, e isso é muito ruim, isso é péssimo para o homem público, é péssimo para o setor público, é péssimo para a vida política desse país. Ao homem público cabe a obrigação, o dever, o moral, ético de ser límpido, de ser transparente, de anunciar as coisas e, mais do que isso, de complementar, de cristalizar suas ideias com muita clareza. Não adianta vir aqui, porque não, teve isso, enroscou aqui, enroscou ali. Não, o homem público ele tem que trabalhar com ideias claras, com ideias absolutamente conhecidas, não pode jogar de supetão e não pode fazer esse tipo de coisa. Eu costumo dizer, e sempre digo isso, que o funcionário público ainda continua sendo o maior patrimônio de qualquer setor público, de qualquer homem público, de qualquer governante que nós temos. E não é isso que está acontecendo. Quando o setor público começa a abandonar os seus ideais, as suas ideias, trair suas próprias convicções, trair aquilo que nos prometeu, trair aquilo que ele empenhou, a palavra empenhada, a palavra dada durante toda uma campanha, vou fazer, vou acontecer, vou respeitar, e ele não faz, e ele não acontece, e ele menos ainda respeita, é porque esse governo também não nos merece respeito, não nos merece uma atenção que não seja a atenção da desconfiança, a atenção da dúvida, e isso gera crise entre o poder público e o próprio público, o próprio eleitor. Então o que é preciso realmente é que a gente exija que tudo aquilo que nos foi contado, tudo aquilo que nos foi prometido nos palanques eletrônicos, através das campanhas, através dos programas de rádio e TV, através dos comícios, através das entrevistas, através, enfim, dos debates, de tudo que tenha participado o homem público, ele não pode ser um traidor de suas próprias palavras. Ele não pode ser um traidor de seus próprios ideais. Ele não pode ser um traidor de suas próprias convicções. Ele não pode ser um traidor daquilo mesmo que ele anunciou para todos. E quando a gente acontece numa quarta-feira, logo de manhã, e começa a ver esse tipo de coisa, que o prefeito Duarte Nogueira queria dispensar 30 garis, né? E para depois recontratá-los, né, à base do nada, sem nenhum tipo de garantia, sem o zelo do fundo de garantia, sem indenização, sem ticket de refeição, sem absolutamente nada. Quando o prefeito Duarte Nogueira, no ocaso do seu governo, vem para nos dizer que vamos trocar as cozinheiras, as merendeiras, vai ser tudo privatizado. Nós vamos atualizar já essa informação sobre as cozinheiras. Temos um fato novo
sobre essa privatização. Daqui a pouquinho nós vamos te atualizar. O prefeito teria desistido desse projeto ontem à noite, né, de extinguir essa função. Então, já nós vamos atualizando essa informação aqui. Aliás, vamos fazer isso agora. Nós já temos essa confirmação, né, Gleice? Ontem, ao término da sessão da Câmara, né, o chefe do Legislativo informou que o prefeito retirou o projeto, né, e que inclusive oficializou num ofício que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, e mais informações também em breve, Igor. Ele retirou o processo, mas não desistiu da ação. É diferente. Ele retirou o processo porque ele viu que não tinha número suficiente para ser aprovado ontem. O processo ia gerar um grande debate, principalmente enroscado com o próprio parecer da Polícia Federal, né, que incrimina 2 secretários do governo, que incrimina 2 altos funcionários do escalão da saúde. Ele não ia correr esse risco. Mas ele não desistiu da promessa. Não desistiu do intento dele, que é realmente a ideia, privatizar. né? A O ideia conceito de da privatizar. privatização, né, Zé? Então, realmente, essa fúria privatizante dos tucanos, essa fúria privatizante do PSDB, é alguma coisa que já vem de longo tempo, que já vem correndo há muito tempo, né? Basta você ter essa ideia para você realmente já cair na esparrela comum, cair no mau conceito da população. E não é sem razão, é com justa razão. E quando você diz isso, eu estou a fim de matar o Carlão, daqui a pouco eu não estou mais, mas por 10 minutos você foi um assassino em potencial, né? Quando um presidente diz, vou arrebentar a boca desse repórter, ele está mostrando o seu lado sanguinário, está mostrando o seu lado de violência, né? Alguém que não consegue conviver com ideias contrárias, alguém que não consegue conviver com perguntas da sociedade, porque quando um repórter faz pergunta, ele não está fazendo pergunta em nome dele. Na maioria das vezes, ele é apenas o porta-voz. Ele está fazendo as perguntas que a população quer, necessita saber. A democratização da informação, ela é básica, ela é fundamental para que nós possamos respirar uma coisa chamada democracia. Então não adianta o prefeito vir agora, tira agora, mas vai mandar daqui a pouco. Esse povo não pode viver, né, sob essa custódia do medo, a custódia do pavor. Vou perder meu emprego porque o prefeito vai privatizar, vai fazer isso, fazer aquilo. Ele não quer acabar com os cargos, ele quer privatizar os cargos, né? E a forma de privatizar os cargos é uma forma de dizer adeus, de encostar o funcionário público, aquele que é concursado, aquele que passou em concurso, aquele que estudou para isso, aquele que ganha, na maioria das vezes, um salário até abaixo do mercado, que é uma grande bobagem. Ontem saiu de cada 10 cargos existentes no país, 7 são do funcionalismo público, que ganham mais, coisa e tal. Nós não podemos nos fixar e falar apenas das exceções. É lógico que existem as exceções. Se você for hoje, e a Câmara é um exemplo disso, a Câmara tem 17 porteiros para uma única portaria. Pergunta quantos desses 17 porteiros trabalham efetivamente na portaria. Nenhum, porque eles foram prestando concursos lá dentro de tal forma, e concursos forjados, concursos armados, concursos realmente sem nenhum conhecimento popular, um concurso que foi feito basicamente internamente, e aí eles se transformaram em escriturário A, escriturário B, escriturário C. Eu não quero nem falar em cargos, porque eu não quero também ser leviano aqui, né, de ficar, mas desses 17 de porteiros, 10 ou 12 já são outras coisas ali dentro, ocupam outros cargos, cargos de chefia, cargos de comando, e foram avolumando salários que chegam lá a salários exorbitantes de mais de 40 mil reais. Né? Isso não é normal, isso não pode ser normal. Isso é um péssimo exemplo ao próprio funcionalismo. Agora, nós chegamos num ponto de que tudo que foi criado, não pode voltar atrás porque direito adquirido é direito sagrado. Espera aí, nós vamos ter que conviver com essa injustiça social, com esse desmando social, nós vamos ter que conviver com isso até quando? Até quando nós, a base dessa pirâmide social, que é a base do trabalho, é a base do trabalhador, nós vamos ter que ficar sustentando essa gente. Vamos ter que ficar pagando isso. É isso que nós precisamos entender.
Agora, quanto à Polícia Federal, isso vai dar muito pano para manga, até porque hoje vai ter mais lenha, né? Mais fogueira no parquinho. Vai ser lido daqui a pouco. Às 9 horas da manhã. Daqui 2 horas mais ou menos vai começar a leitura do relatório da Câmara Municipal. E nós vamos acompanhar aqui, Zé, dentro do nosso Tati Repórter, vamos repercutir essa matéria que foi vinculada há poucos instantes no portal Tati, informando aí do indiciamento do secretário da Saúde pela Polícia Federal, o Dr. Sandro Scarpellini, né? Naquela farra, o que ficou conhecido como farra das ambulâncias, né? Já nós vamos tentar ouvir o Orlando Pessotti, que é o relator desta CPI. Nós vamos tentar ouvir, claro, o próprio secretário aqui dentro da nossa programação e você vai acompanhar isso ao longo do nosso Tati Repórter. São 7h12. Eu quero convocar o Lúcio Mendes, o Lucinho chegando com o seu primeiro registro dos fatos policiais. O Lucinho já trouxe na manchete os destaques, né, do nosso programa, no que tange aí os assuntos de polícia, mas agora ele aborda e detalha um desses casos registrados nas últimas horas. Informações policiais aqui no nosso Tati Repórter. Tati Repórter. Polícia. Começaremos por qual, Lucinho?